Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que a partir de agora até às 8h30 vai entrevistar aqui o representante aqui do sistema penitenciário, que na verdade é o secretário adjunto da administração penitenciária aqui do estado de Mato Grosso. Está a postos conosco aqui o Jean Gonçalves. O Jean vai falar como está o verdadeiro quadro, cenário do nosso sistema penitenciário aqui em Mato Grosso, né? Em tempos de pandemia, os presos propriamente estão aí sem visitas presenciais, já faz hora, estão polvorosa. Mas enfim, é a medida que foi tomada aí para evitar aí a proliferação da doença. Parece que tem dado certo, mas a gente vai saber detalhes com o Jean Gonçalves, que aqui está conosco. Vamos falar de tudo, inclusive daquilo que você está aí querendo saber. Se você tem alguma pergunta, pode fazê-la por meio do WhatsApp 99932-2529. É esse número que aparece aí na sua tela, tá? Mande em texto sua pergunta aqui e ao longo do programa o secretário adjunto de administração penitenciária, o Jean, vai estar respondendo aqui no Opinião. Boa noite, Lorenberg Alves. Boa quinta. Boa noite, Paulo, meu amigo Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E boa noite a você que se liga também no Opinião por meio da internet, não é? Você que assiste aí pelo www.gazetadigital.com.br e você também que assiste pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre conosco aqui ao vivo no programa Opinião. Jean Gonçalves, muito bom recebê-lo aqui, secretário, porque esse é um assunto que não tem como deixar de abordar. Afinal de contas, tem um pessoal aí recluso, tem os detentos e também tem aqueles que cuidam do nosso sistema penitenciário, que são os nossos servidores, né? A primeira pergunta é sobre vacinação, rapaz. Por quê? Especialmente em relação aos servidores. Está todo mundo vacinando? Na verdade, a pergunta é, já foi todo mundo vacinado, pelo menos com a primeira dose? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma honra aqui estar dividindo essa bancada com os senhores. No âmbito do sistema penitenciário, o governo do estado, a partir de abril desse ano 2021, ele disponibilizou de cada lote de vacina que chegava ao estado de Mato Grosso, 5% dessas vacinas foram destinadas às forças de segurança do estado de Mato Grosso. Com isso, todos os servidores do sistema penitenciário foram imunizados com a primeira dose da vacina. E dia 9 agora desse mês de julho, nós começamos já a etapa da segunda dose de vacina para os servidores do sistema penitenciário. Já começou então a aplicação da segunda dose nos servidores. São quantos servidores ao todo? Hoje nós somos aproximadamente em torno de 2.500 policiais penais. Tem mais um grupo de servidores que são profissionais de níveis superiores, psicólogos, assistentes sociais, assistentes administrativos. Estamos em torno de 3.000, 3.200 servidores no sistema penitenciário do estado. E de março para cá, antes de passar para o Lorenberg aqui, de março de 2020 para cá, desde o início da pandemia, qual é o quadro de baixas só no quadro de servidores do sistema penitenciário? Entre os policiais penais, entre 2.500 servidores, nós tivemos 19 óbitos. Então, nós perdemos 19 colegas de trabalho. O índice de infecção entre os servidores penitenciários gira em torno de 37%. Já entre os reeducandos, na população de 11.300 reeducandos, nós tivemos aí aproximadamente quase 3.000 reeducandos infectados até a presente data, e com óbito de 6 reeducandos. Então nós tivemos uma perca muito grande aí nos nossos servidores penitenciários durante essa pandemia. Vamos falar mais sobre isso aí, né? Afinal de contas, o confinamento, quando a gente fala só quanto aos reeducandos, né? Presos, detentos, enfim. Quando se fala só 6, não é que o senhor falou? Paulo, mas são 6 vidas que se foram, né? Que foram perdidas e tal.
Só que se você fizer uma comparação aí com outros locais, com outros segmentos e outros setores, você vê que é um número pequeno, número baixo, né, para se fizer uma comparação direta aí. É um sinal que o confinamento, nesse caso, parece que deu um sinal positivo, ou não? Sim, a porcentagem de mortes entre reeducandos no sistema penitenciário do estado de Mato Grosso está entre os menores índices do Centro-Oeste. Acho que Brasília tem a mesma situação que Mato Grosso. A gente não pode dizer que foram apenas 6 mortes, foram 6 vidas que se perderam, entendeu? Apesar dele ter praticado um crime, está lá recluso, mas todas as outras garantias são preservadas. Ele tem direito à saúde, direito a atendimento. Então, infelizmente, foram mais 6 vidas perdidas. Professor Lorenberg, agora sim, boa noite. O senhor, por favor, esteja à vontade para o seu questionamento. Secretário adjunto, antes de mais nada, a nossa alegria. Alegria mesmo tê-lo aqui, é sempre bom, e o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Eu vou explorar um pouco mais essa última resposta que o senhor acabou de nos dar, trazendo aqui um documento que o senhor mesmo assinou. No mês de março, foram suspensas a transferência de presos, saídas para audiências, saídas para trabalho externos dos presos, atividades e cursos profissionalizantes foram fora da unidade. Eventos comemorativos, entrada de pessoas externas, de projetos sociais ou de cunho religioso. Aí eu tenho 3 perguntas para fazer, para explorar esta resposta que o senhor acabou de nos dar. A primeira delas, o senhor poderia nos dizer o porquê dessa suspensão dessas saídas? Essa nota orientativa, ela deu início em março de 2020. Foram recomendações, Covid, tudo muito novo para todo mundo. Então a gente buscou experiências positivas em outros estados e adaptou para a nossa realidade dentro do sistema penitenciário. Qual era a recomendação à época? Isolamento. Então, a partir do momento que você autorizava essas saídas externas, você expunha o reeducando à contaminação. Ele saía, poderia se contaminar e trazer essa contaminação para dentro do cárcere. Então essa foi uma das preocupações que a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária soltou essa nota orientativa, vedando a autorização de qualquer saída externa do reeducando de dentro das unidades prisionais do Estado, com o intuito de tentar isolar ao máximo e não permitir a entrada dessa contaminação em massa dentro do sistema penitenciário. Como os senhores são conhecedores, a estrutura de saúde fora da unidade prisional nos munícipes já vinha em colapso, devido ao grande número de contaminação dos munícipes aqui em Cuiabá. Agora, o reeducando, ele contaminado, ele avança para um estágio grave dentro da unidade prisional, ele tem que ser trazido para a rede pública, para atendimento. E naquele momento a gente não tinha essas vagas disponíveis na rede pública hospitalar aqui na capital. Então, mais um motivo para essa decisão dura. Evitar esse grande nível de contaminação e não colapsar mais ainda a rede pública de saúde aqui da capital. O senhor já está começando a responder a minha segunda questão, que era um balanço, uma avaliação deste período todo, depois dessa assinatura do documento. O senhor está me dizendo, está dizendo para um amigo telespectador, que o afastamento, o isolamento social, neste caso, foi positivo, é isso? É um exemplo? Os números mostram isso. Entre a população carcerária, no número de 11.400 reeducandos, a taxa de contaminação é de 24%. Nós tivemos 2.980 reeducandos infectados com o Covid, dos quais 6 vieram a óbito. Já a taxa de infecção entre os servidores penitenciários chega a 37%. Hoje a população carcerária do Mato Grosso é maior do que a população de vários municípios. Nós temos municípios aí com pouco mais de 10.000, 11.000 habitantes, que morreram 25 pessoas, 30 pessoas. Então, acho que é um exemplo lógico que o isolamento social tem sim um propósito e funciona. O senhor recebeu alguma resistência por parte do sindicato? Resistência a esta medida
de suspensão das saídas dos presos? Essa questão da suspensão da saída dos presos, ela foi necessária. Foi uma decisão técnica operacional. Então, por questões de saúde, a gente vivendo uma pandemia descontrolada, onde tudo é muito novo, não se tem um tratamento definido. Agora, graças a Deus, com a chegada das vacinas, a gente vê o número de óbitos despencando, o número de internações em casos graves dispensando, nós estamos retornando esses trabalhos extramuros gradativamente. É muito pelo contrário, a gente não teve resistência do sindicato. E realmente a grande preocupação do sindicato é contra a proliferação da doença no âmbito do sistema penitenciário, porque ali a gente, da administração pública, a gente não pode se guiar pelo senso comum. O preso tem que se infectar. Mas a pessoa tem que entender que lá dentro da unidade prisional também tem um servidor penitenciário, que é um pai de família, é filho, é marido. Então tem toda essa preocupação. Num passado não muito distante, estou falando mais ou menos de 2019, eu e outros tantos colegas da imprensa, nós registramos ocorrências, situações que ocorreram ali na Penitenciária Central, de armas e outras bugigangas, celulares, entrando lá de forma camuflada no interior, né, da unidade prisional. No feijão, tinha um feijão, caldeirãozão de feijão, tinha lá no meio, tinha celular, tinha um celularzinho desse tamanhozinho assim, ó, parecia uma binga. Binga, para quem não sabe, os mais antigos vão entender. Binga é o isqueiro, né? Mas antigamente chamava binga, que era... enfim, não vem ao caso. E os caras davam um jeito, a criatividade para bandidagem é tamanha que eles davam um jeito. Deu uma diminuída, parece, aí, né? Vocês houve algum reforço? A unidade da Penitenciária Central foi equipada com scanners corporal e raio-x. Então, todas as pessoas e todo o material que entra na unidade prisional hoje, ela é inspecionada. A pessoa, através de scanner corporal, funciona igual ao dos aeroportos, e todo o material a gente passa pelo raio-x. Até o dos servidores, por exemplo, o almoço, chega lá marmitex, todo bonitão, aí dentro do bife tem um canivete, tem um estilete, sei lá, alguma coisa assim. Hoje nós fizemos uma estrutura de um raio-x, idêntico também a que passa bagagem nos aeroportos. Toda a cuba de alimentação, antes de entrar para a carceragem central da unidade da Penitenciária Central do Estado, ela é passada por esse raio-x. Toda a alimentação que adentra o raio é passada nesse raio-x. Então, todas as unidades estão aparelhadas com o scanner e com o raio-x? Não, ainda não aparelhamos todas porque é um volume de investimento muito alto. Hoje nós temos 46 unidades prisionais no estado de Mato Grosso, mas nós equipamos as maiores, que são Central... as penitenciárias e os CDPs. Aqui na Baixada Cuiabana tem quantos CDPs? Aqui na Baixada Cuiabana nós temos a Penitenciária Central, que é a PCE, Pascoal Ramos. Temos a Penitenciária Ana Maria do Couto, que é a feminina. Essa é Rondonópolis, né? Não, aqui, essa aqui é Pascoal Ramos ali. Isso. Temos o CRC, que é o Carumbé. Temos o presídio do Capão Grande, em Várzea Grande. Então essas unidades estão equipadas com esses equipamentos. É pouco ainda, né? Precisava de um investimento maior. Sim, aí. mas nós levamos também esse equipamento para os CDPs no interior do estado. Nós temos em Lacerda, Juína, Tangará da Serra, várias outras unidades do estado também. A gente está adquirindo esses equipamentos. Lourenberg. Ainda nessa mesma esteira, secretário, e aí é uma conversa boa, a respeito das tomadas nas celas. As tomadas, para o amigo telespectador entender do que eu estou falando, é onde carrega os celulares. As tomadas nas células continuam existindo ou foram vedadas todas? E uma outra pergunta junto com essa primeira, o porquê que não se toma a medida de impedir que o celular se pega celular dentro na penitenciária. Eu conheço alguns prédios, o senhor provavelmente deve conhecer, que em determinados lugares desses prédios, dificilmente você consegue fazer uma chamada por telefone. Por que não adota uma medida dessa nas penitenciárias ou já estão adotando? Nós já estamos adotando essas medidas, professor. E como se funciona hoje? O que se fala muito é da instalação de bloqueadores de celular.
é uma tecnologia não tão nova, mas não tão eficiente. A Penitenciária Central do Estado mesmo hoje e o Carumbé, ela está no centro urbano do município. Você instala um bloqueador de celular lá na Penitenciária Central do Estado, ele trabalha em frequências. Então você põe ele para funcionar numa frequência, ele vai afetar a região ali. Aí o habitante ali, ele vai ligar no operador, olha, o sinal do celular está ruim, está ruim. Eles vão mudar a frequência. Nessa mudança de frequência, seu aparelho já ficou obsoleto. Então você já perdeu essa ferramenta. No próximo dia 15 agora, eu vou estar numa reunião lá no Ministério da Justiça em Brasília, e uma das pautas é em relação ao bloqueio de celular nas unidades prisionais do país. A ideia que se tem entre os secretários é que quando o Estado oferecer a concessão para a operadora de telefonia celular no país, que ela invista nessa situação, nessa tecnologia, porque o Estado não consegue acompanhar o avanço dessa tecnologia. Ficaria muito caro para o erário público. E as tomadas não existem mais, né? As tomadas, nós estamos a várias unidades aqui no Estado, nós retiramos todas as tomadas no Estado. Na Penitenciária Central mesmo não tem tomada. Não tem mais tomada? Nós temos tomada lá no raio do trabalhador, que é um raio fora da carceragem central do Estado. Esse raio é exclusivo para os presos que prestam serviço intra e extramuros. Os que vão para fora da unidade prisional, eles fazem uso de tornozeleira eletrônica. Então, no período noturno, tem a necessidade de ter essa tomada na cela para que ele possa carregar a tornozeleira eletrônica. Mas aí falta as demais, né? Falta ali o antigo Carumbé, que é o centro de ressocialização ali. Faltam as do interior para também tirar as tomadas, né? Várias do interior já foram retiradas. O Carumbé hoje nós temos aproximadamente ali 70% dos reeducandos ali estão ou em trabalho ou em estudo. Então o uso de tornozeleira eletrônica ali é muito grande, entendeu? E como nós não temos raios totalmente específicos para trabalhador, há necessidade de tomada em algumas celas. Estamos conversando ao vivo com o Jean Gonçalves, que é o secretário adjunto de Administração Penitenciária do governo de Mato Grosso. Esse é um assunto muito importante, afinal de contas, você tem uma ideia, são 11 mil, ele me falou aqui, o número de 11.400 presos hoje que estão mais reeducando. Eu falo presos, mas reeducandos. Para uma capacidade de 8 mil e pouco, ou seja, mais ou menos um déficit aí de 3.500 presos, né? 3.500 presos a mais. Vamos falar sobre isso então. Tem vaga prevista aí, tem trabalho do governo para ampliar as vagas no sistema penitenciário? A sua pergunta também, se houver, via WhatsApp 99932, está aí na tela, 99932-2529, para você participar conosco, interagir aqui com a opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Está de volta aqui ao vivo, opinião, nesta noite de quinta, entrevistando o Jean Gonçalves, secretário adjunto de Administração Penitenciária. A gente falou no bloco anterior que nós íamos abordar aqui a questão da lotação, superlotação do sistema penitenciário, né? E vamos, de fato, só que eu quero antes, porém, destacar junto aqui com você e com o Gazeta Digital as informações mais atuais, as mais novas informações aí que você precisa saber, que estão contidas no www.gazetadigital.com.br. A gente fala de pandemia, como sempre, no começo, com ocupação de UTIs em 71%. Mato Grosso tem 20 mortes e 1.200 casos. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, divulgou nesta quinta-feira, dia 8, o boletim epidemiológico atualizado da Covid-19 em Mato Grosso. No documento, o Estado contabiliza taxa de ocupação de 71,51% de unidades de terapia intensiva, as chamadas UTIs, além também do registro de 20 mortes e 1.227 novos contágios nas últimas 24 horas.
De acordo com o boletim, Mato Grosso computa atualmente 461.822 contágios, dos quais em 439.504 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram da doença. Contudo, 12.263 mortes foram registradas e 8.629 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Além da taxa de ocupação de UTIs, o documento também informa que os leitos de enfermarias, eles apresentam aí um índice de uso na casa dos 29%. Atenção, hein? Eu estava falando agora há pouco dos malas, que tem mala para tudo nesse mundo, e essa informação é muito importante e você tem que tomar conhecimento e ficar atento, que é o seguinte: o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, de Mato Grosso, está recebendo aí uma série de denúncias sobre situações aí, os criminosos se passando por servidores da autarquia, exigindo pagamento de débitos por meio aí de transferências bancárias e Pix. Os golpistas estão utilizando telefones de contato para dúvidas e também divulgando um e-mail falso, como se fossem servidores do DETRAN. O órgão informa que não faz cobrança por transferência bancária e Pix e que a ação se trata de golpe para tentar arrecadar ilegalmente dinheiro dos cidadãos e também os credenciados da autarquia. Denuncie então, hein? A denúncia pode ser informada na ouvidoria do DETRAN Mato Grosso pelo telefone, anote aí, 65-3615-4644, pelo e-mail ouvidoriasetorial@detran.mt.gov.br e até mesmo em alguma delegacia de polícia com o registro do chamado boletim de ocorrência. Tem mala para tudo aí, fique atento, hein? Em tempo de pandemia, os malas estão soltos aí. O Opinião está recebendo aqui o nosso entrevistado de hoje, é o Jean Gonçalves, que é o diretor, na verdade, o secretário adjunto do sistema penitenciário aqui do estado de Mato Grosso. Lorenberg, por favor, vamos abrir aqui o bloco de perguntas, pedir para você abrir aí o bloco de perguntas. Secretário adjunto, no dia 25 de junho, melhor dizendo, 25 de junho aqui agora, o senhor firmou uma parceria com o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Anderson Matos. E essa parceria entre a Prefeitura e a sua pasta é exatamente uma parceria de contratação de 60 reeducandos para trabalhos. Aí eu tenho 3 perguntas englobando de uma só. Qual é a vigência dessa parceria? E dentro dessa pergunta, qual a perspectiva que o senhor tem com relação a essa parceria e se ela tem a possibilidade de aumentar o número de vagas de 60 para 100 ou mais de 100? O senhor falava agora há pouco que 70% dos reeducandos do Carumbé têm trabalhos fora do presídio. Essas 60 vagas aqui irão contemplar também reeducandos do Carumbé ou não? Bom, essas parcerias com o poder público municipal, estadual, é de grande importância. É a maneira que nós temos dentro do sistema penitenciário de tentar resgatar essas pessoas da criminalidade. As pessoas, a partir do momento que ela sai da cadeia, ela não consegue oportunidade de emprego em quase lugar nenhum. São estigmatizadas por ser ex-presidiários. Então nós firmamos essa parceria com a Prefeitura de Cuiabá. A Prefeitura vai contratar 30 homens e 30 mulheres que vão trabalhar na limpeza urbana do município nesse primeiro momento. Essa parceria com a Prefeitura de Cuiabá já é antiga, ela não é de agora. Salvo engano, nós temos um termo de cooperação para a contratação de mão de obra
com a Prefeitura de Cuiabá, que pode alcançar até o número de 600 reeducandos. Eu não sei precisar se realmente esse número, porque quem faz essa intermediação de mão de obra dos entes que têm interesse com o Estado de Mato Grosso é a Fundação Nova Chance. A Fundação Nova Chance é uma autarquia responsável para trabalhar a intermediação de mão de obra do egresso. O egresso é o preso que deixa o cárcere e os presos de regime fechado. Então, toda a intermediação de mão de obra passa pela Fundação Nova Chance. Hoje nós temos contratos com diversas prefeituras em todo o interior do estado. Tem uma lei estadual em vigência que obriga a empresa que contrata serviços com o Estado de Mato Grosso a destinar 10% de vagas para a contratação de reclusos. O governo Mauro Mendes também aprovou um projeto de lei, salvo engano, no final do ano passado, dando um incentivo fiscal à empresa que contratar o egresso do sistema penitenciário. Então ele dá um subsídio para a empresa que contratar essa mão de obra. Como é que está sendo a aceitação aí por parte do comércio, das empresas, quando se fala que tem um reeducando aqui, ele está querendo se reinserir na sociedade aí, dá uma chance para ele. Tem muita gente que torce o nariz, eu sei que é a maioria. Vem sendo feito um trabalho de conscientização desde o ano de 2019 pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça, que é o GMF. É um órgão ligado ao Conselho Nacional de Justiça, responsável de fiscalizar o sistema penitenciário no Estado. Hoje o supervisor desse grupo de monitoramento aqui no Estado de Mato Grosso é o desembargador Orlando Perry. Então ele que está com essa batalha aí. À época, em 2019, eu fiquei 2 anos com o desembargador no GMF, assumi a Secretaria Adjunta em janeiro deste ano, mas nós fizemos visitas em 37 unidades prisionais. Das 46 unidades prisionais, o desembargador Orlando Perry, juntamente com o secretário Bustamante e a equipe da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, se fizeram presente em 37 unidades prisionais. E em todos esses municípios houve reunião com a Federação do Comércio do município, empresários. Então foi uma grande mobilização. Nós fizemos esse planejamento para colher os frutos em 2020. E na hora de colher os frutos veio a pandemia. Então deu uma segurada. Mas agora, com a chegada da vacinação, começou a retomada desses trabalhos. Então, a gente está avançando com esse projeto. E assim, há muita resistência mesmo em relação à contratação dessa mão de obra, mas os empresários que contratam, eles só têm elogios. Diz que a mão de obra, a pessoa trabalha 2, 3 vezes mais que o trabalhador comum. Provar, né? Porque ele é testado o tempo inteiro, né? Então é aquela oportunidade que ele teve ali, ele se agarra nela com unhas e dentes e de todas as maneiras para permanecer ali. E ele sabe, se ele vacilar, se ele aprontar alguma coisa, tem mais uma fila de pessoas aqui atrás que quer essa oportunidade que ele está tendo. O nível de recaída. Recaída é um termo que estou usando, não sei se o nome técnico é isso. O cara que... reincidência, não é recaída, reincidência. O cara que vai lá, tem uma chance, mas de repente ele consegue um emprego lá na mercearia do seu Joaquim e o seu Joaquim vai no banheiro, ele passa a mão em tudo. E aí dá problema, dá BO de novo, ele tem que voltar para a cadeia. Nós não temos relatos desse tipo de situação. Qual o relato que a gente tem? O preso saiu para trabalhar extramuro e ele está com um problema familiar, ou a esposa largou dele, ou ele está com um filho doente. Já tivemos um caso do reeducando que ele se evadiu do trabalho para poder ver a mãe que estava doente. Aí ele fugiu, ele é monitorado de tornozeleira eletrônica, ele saiu do ponto de inclusão, isso configura fuga. Aí ele fugiu para poder... Aí depois ele se apresentou espontaneamente na unidade prisional, ele chegou sozinho na unidade prisional, se apresentou e explicou. Aí ele fez uma audiência de justificação com o judiciário, explicou o motivo daquela evasão dele. Mas assim, o índice de fuga de presos trabalhando extramuro é muito baixo, é insignificante. O telespectador do programa Opinião está interagindo com a gente. Bora ver quem está perguntando aqui ao Jean Gonçalves na tela. Boa noite, eu gostaria de saber por que não chama... estava demorando. Esse tipo de pergunta sempre tem. Não chama os aprovados do último concurso para a Polícia Penal. O sistema tem déficit de quase 900 cargos vagos
e são mais de 900 aprovados que estão esperando aí serem chamados nessa nomeação aí. Eu gostaria que ele falasse, que o secretário falasse um pouco sobre esse assunto, porque não nomeia aí os aprovados, a pessoa não se identificou, 9166, final do telefone, por favor. Bom, esse concurso para provimento de cargos no sistema penitenciário, esse projeto foi elaborado em 2015, inclusive eu era superintendente à época. Em 2016 foi realizado o concurso público para cadastro de reserva. Então que se tem uma expectativa de nomeação. O sistema penitenciário de Mato Grosso está passando por uma reestruturação. O governo está reestruturando as unidades prisionais do Estado, ele está automatizando as unidades prisionais do Estado, ele está investindo em tecnologia de monitoração através de câmeras de vídeo. E a partir do momento que nós efetivarmos essa reestruturação do sistema penitenciário, é que nós vamos apresentar para o governo do Estado a real necessidade de nomeação. Então o governo, através do MT+, está investindo em tecnologia no âmbito do sistema prisional, construindo unidades prisionais toda automatizada, abertura de portas toda automatizada, você não se tem mais a utilização do servidor penitenciário para abrir e fechar portas. Então, a partir do momento que nós efetuarmos essa reestruturação, é que o governo do Estado vai tomar essas providências no caso das nomeações. Lorenberg. Secretário, por falar em vagas, em déficit de vagas nos presídios, tem um trecho que eu destaquei de uma matéria no site do próprio governo, no dia 26 de janeiro. Eu destaquei um trecho que eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito. Veja o que diz o trecho que eu destaquei. Entre aspas, a medida de fechamento de unidades do sistema penitenciário tem por base a otimização dos recursos públicos, mas condiciona a criação de novas vagas no cumprimento de um termo de ajustamento de conduta do Estado com o Ministério Público do Estado. Eu pergunto, como que é essa situação? Fecha-se unidades, mas ao mesmo tempo tem um compromisso do Estado de ampliar o número de vagas. Eu gostaria muito de ouvi-lo. Talvez eu não tenha entendido da forma correta. Vamos lá, professor. Essa é uma questão técnico-operacional. No ano de 2015, o Estado de Mato Grosso possuía 63 unidades prisionais no Estado, que eram antigas delegacias que a Polícia Civil saiu do prédio e ficou como cadeia pública. Eram ambientes insalubres, operacionalmente falando, precário o nível de segurança dessas unidades prisionais, e você não tinha condições de oferecer nenhum tipo de trabalho para você tentar ressocializar esse reeducando. Então, desde 2015 que vem essa constância de fechamento de pequenas unidades prisionais. Nós tínhamos unidades prisionais que 20 vagas. O custo de um reeducando na unidade penitenciária dessa, quando fala em redução de custo do gasto público, chegava em torno de R$ 6.000 a R$ 7.200 um preso por mês para o Estado de Mato Grosso. Tem uma frase que o secretário Bustamante sempre diz, que o ideal é inimigo do bom. Então, a gente está reestruturando essas unidades prisionais. Eu mesmo, a partir do momento que eu assumi a Secretaria Adjunta, eu fiz um fechamento de 2 pequenas unidades prisionais. Aonde? Nós fechamos a unidade prisional de Vila Bela da Santíssima Trindade, uma unidade pequena, com déficit de servidores, sendo que nós temos ao lado, ali 100 quilômetros de Vila Bela, nós temos um CDP de Pontes Lacerda, uma unidade estruturada, com salas de aula, tem médico, tem enfermagem, tem oficinas de trabalho, para você poder oferecer alguma coisa para esse reeducando. Então o criminoso, o reeducando, enfim, o cara que é preso lá em Vila Bela, ele tem que ser remanejado para Pontes Lacerda. Isso. Os presos, a pessoa que é presa em Vila Bela hoje, ele fica custodiado em Pontes Lacerda. Não fica mais caro isso não, para o Estado? Não fica. O ideal aliás, acrescentando aí, qual o universo de detentos hoje em celas de cadeia pública, de delegacias? Porque
Aqui em Cuiabá, eu sei que são provisórios, eu sei que daqui a pouco eles já vão subir lá para o chamado casão, cadeião, enfim. Mas tem que quantidade hoje nessas unidades aí, nessas pequenas unidades que o senhor falou? O estado de Mato Grosso hoje, nós não temos mais ninguém preso em delegacias. Não tem mais? Não tem. Nós, a política, a CNPCP, estipulava que os presos saíssem das delegacias. Mato Grosso não tem preso em delegacias. Nem aqueles dos municípios mais longínquos, mais Vila Rica? Vila Ricas nós temos cadeia pública, a Polícia Civil é em prédio independente, a Polícia Militar é em prédio independente. Então, o preso que fica em delegacia hoje, ele fica até a confecção da prisão em flagrante dele. No término da prisão em flagrante dele, ele é apresentado para o judiciário para passar para a audiência de custódia. Mantida a prisão dele, aí sim ele dá entrada no sistema penitenciário. Os presos em Mato Grosso não ficam em delegacias. O Opinião está ouvindo e assistindo e entrevistando aqui, você está assistindo, o Jean Gonçalves, que é o secretário adjunto de Administração Penitenciária do governo de Mato Grosso, que continua conosco. A gente vai para mais um break comercial e volta já já, um instante só. Nós estamos de volta ao vivo com o Jean Gonçalves, que é o secretário adjunto de Administração Penitenciária de Mato Grosso. Eu quero falar sobre o departamento penitenciário. Tem um recurso, eu queria falar de dinheiro agora, com recursos com os quais, por exemplo, foram compradas pistolas para os policiais penais, não é? E eu queria que o senhor falasse sobre esse recurso aí. É uma quantia que vem de onde e ela, o senhor tem o valor exato que está vindo para esses custos aí? Eu sei que foram compradas aí 100 pistolas específicas, né? MD6 15 milímetros, que é de uso exclusivo aí dos policiais penais, e também 2 vans. O senhor falou aí da questão do transporte, estava falando aqui no intervalo, inclusive, mas 2 vans também. E 700 mil reais foram investidos aí, nesse caso específico das pistolas e das vans. Como é que é esse recurso aí do DEPEN? Esses recursos vêm do Departamento Penitenciário Nacional. Então, é um repasse fundo a fundo. Ele é repassado, o governo federal repassa esse dinheiro para o governo do estado e a gente faz as aquisições. Posso citar um exemplo para os senhores, nós temos em caixa hoje o valor de 37 milhões para a construção de uma nova unidade prisional. Então nós estamos com um projeto em fase de aprovação lá no Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça para a construção de uma nova unidade prisional em Barra do Garças. O governador Mauro Mendes esteve visitando a cidade de Barra do Garças e ele conheceu a realidade lá. Que aproximadamente, eu não posso falar com certeza, não sei, mais de 10, 15 anos, a cadeia pública de Barra do Garças hoje é no centro da cidade. Eu sei onde que é lá. Então, nós estamos com um projeto aí... Eu sou de Barra do Garças, viu, gente? Antes que falar, estava preso lá, não, eu sou de Barra do Garças. Não, porque tem uns piadinha aí de plantão. Eu sou barra-garcense, então eu sei que ali no centrão ali tem um troço que não deixa ninguém em paz ali, a vizinhança ali... Então vai construir uma nova ali. Então essa reestruturação do sistema penitenciário, um dos objetivos do governo do estado é tirar aquela cadeia do centro de Barra do Garças. É tirar de lá. Nós vamos construir uma nova unidade prisional em Barra do Garças. A propósito, eu tenho que chamar aqui o telespectador que está participando conosco, mas eu quero esgotar esse assunto aí. Vagas, nós falamos agora há pouco aí do contingente aí de 11.400, que hoje é o que superlota, né, as nossas unidades penitenciárias. E qual é a programação do governo para dar uma minimizada nessa situação aqui? Além dessa questão de Barra do Garças, tem outras unidades também sendo construídas? Temos sim. O governo do estado, quando ele assumiu o governo, ele fez um plano de transição. Inclusive eu participei desse grupo de transição no governo do estado, especificamente na área do sistema penitenciário. À época, o déficit de vagas no sistema penitenciário, quando o governador Mauro Mendes assumiu o estado, era de aproximadamente 5.300 vagas. Então, ele deu prioridade em terminar as obras que estavam paradas no âmbito do sistema penitenciário. Posso citar para os senhores o novo presídio Jovem Adulto de Várzea Grande. É uma obra de 2012. Já foi entregue, né? Já foi entregue. Uma obra de 2012 que estava lá parada, o governo Mauro Mendes aportou recursos e finalizou essa obra. Como ele era um projeto antigo, é um projeto federal,
A característica das unidades prisionais federais, ela não tem muralha de segurança. E um projeto de 2012. De 2012 para cá já se passaram 9 anos. Então houve toda uma evolução, surgimento de crime organizado no estado de Mato Grosso. Então nós fizemos uma avaliação técnica operacional e eu sugeri para o governo do estado, juntamente com o secretário Alexandre Bustamante, que nós fizéssemos a muralha dessa unidade prisional. Uma muralha reforçada, de concreto, porque do jeito que está lá, eu acho temerário para a segurança dos profissionais que ali trabalham e até mesmo para os reeducandos. Por conta da fragilidade dessa unidade prisional não ter muralha. Mas isso foi em decorrência de ser um projeto antigo do ano de 2012, onde a realidade era outra. Olha, você participando conosco aqui pelo 999322529. Bora ver quem está perguntando aqui ao Jean Gonçalves. Boa noite. Eu gostaria aí de parabenizar o trabalho desenvolvido pelo subsecretário, o secretário adjunto, né? O Jean, e especialmente ao diretor lá do Carumbé, que é o senhor Winkler, que faz aí um trabalho extraordinário naquela unidade. Eu estive pessoalmente no CRC Carumbé há alguns dias e vi o trabalho excepcional daquela direção. É o Walter que não está perguntando, o Walter Simeone, que é o juiz de direito. Doutor Walter participando com a gente aqui, muito obrigado, viu, doutor? Da 4ª Vara Civil lá de Sorriso. Muito obrigado aí pela sua participação aqui. Está reconhecendo, quer dizer, é uma opinião de quem sabe do que se passa realmente e está reconhecendo o trabalho que está sendo desenvolvido. O doutor Walter esteve aqui na capital, ele fez uma visita à unidade prisional do Carumbé, onde ele viu pessoalmente todos os projetos desenvolvidos lá. Nós temos hoje em funcionamento dentro da unidade prisional do Carumbé aproximadamente 26 projetos. Nós temos um projeto lá que está atendendo 50 crianças com a ecoterapia. Olha só. Então, até convido os senhores que possam conhecer esse projeto desenvolvido lá. Ecoterapia? Ecoterapia. Então a gente tem esse projeto em andamento lá na unidade prisional do Carumbé e várias outras. Lá temos panificação, marcenaria, serralheria, artesanato, inúmeros projetos. Lorenberg. Secretário adjunto, vamos sair um pouquinho fora desses temas que nós estamos trabalhando, mas para tocar exatamente, a nomeação do senhor, a secretaria adjunta foi publicada no Diário Oficial no dia 19 de janeiro. O senhor tem uma vida pública extensa, exercendo, inclusive, a superintendência do sistema socioeducativo e diretor do Centro de Custódia de Cuiabá. E aí eu tenho 3 perguntas para explorar essa questão aqui. Qual é o balanço que o senhor faz da sua atuação na superintendência do sistema penitenciário? Bom, a minha militância dentro do sistema penitenciário começou no ano de 2000. Eu tenho 21 anos no sistema penitenciário do estado de Mato Grosso. Em 2008 eu vim para Cuiabá fazer faculdade de Direito. Você veio da onde? Vim de Dom Aquino. Trabalhei 9 anos na cadeia pública de Dom Aquino, qual tive o professor Lorenberg lá na faculdade de Direito. Mas não estava preso não? Não. Ah, bom. Ele cuidava ele era o orientador das monografias. Entendi. Professor Lorenberg, professor João Edson. Então eu já venho bastante tempo. Eu cheguei aqui em Cuiabá em 2008, vim transferido para cá, para a Penitenciária Central do Estado em 2010, para Pascoal Ramos. Em 2013, em 2010 eu assumi a direção da Penitenciária Central do Estado. Fiquei lá por 1 ano e meio. Eu saí, fui para a gerência de escolta do sistema penitenciário. Fui para a Penitenciária Ana Maria do Couto Mai. Da Penitenciária Ana Maria eu fui para o anexo da PCE, que era o antigo Polinter, onde ficavam os presos de nível superior. Aqui na região do CPA? Aos fundos do BOP. Ali mesmo. Justamente. De lá eu fui convidado pelo secretário Luiz Antônio para assumir a superintendência do sistema socioeducativo. Nossa, Pomeri ali? Pomeri. Eu assumi o sistema socioeducativo em todo o estado. Eu coordenava as 8 unidades socioeducativas do estado. Fiquei lá por 2 anos. De lá, em 2015, eu fui para a superintendência. Eu fui superintendente de cadeias.
Então, o sistema penitenciário, a estrutura era dividida em duas superintendências. Superintendência de cadeias e superintendência de penitenciárias. O superintendente de penitenciárias tinha 5 unidades, que eram 5 penitenciários do Estado. De cadeias... E eu tinha 57 cadeias para cuidar. Então, fiquei esse tempo lá, após eu saí, fiquei até 2016 nessa superintendência, estive na Assembleia Legislativa, enquanto assessor parlamentar, desenvolvendo projetos voltados ao sistema penitenciário. Fui para o TJ, fiquei 2 anos lá no GMF com o desembargador Orlando Perry. Eu posso dizer a diferença gritante da mudança que o sistema penitenciário sofreu nesses anos todos. Em 2015, enquanto superintendente, o diretor da unidade prisional chegava lá e falava: Jean, eu preciso de uma lâmpada. Eu falava: eu não tenho. E realmente não tinha. Eu não tinha uma lâmpada para oferecer para o diretor da unidade prisional. Já nessa realidade que nós estamos vivendo, o gestor hoje, ele tem que aprender a gastar dinheiro. Ele gerencia o recurso. E a gente tem as demandas. Eu estava com 6 milhões de reais para fazer pequenas reformas em todas as unidades prisionais do Estado de Mato Grosso. Eu estou com 60 obras em andamento nas 46 unidades prisionais do Estado hoje. Então, nós temos recursos para melhorar o ambiente prisional hoje. Tem mais, você falou que são 3 perguntas, eu queria que as 2 próximas você fizesse tudo numa só. Numa só. As 2 numa só. Muito rapidamente. O senhor pode citar e comentar um erro cometido pelo senhor na superintendência do sistema e, ao lado disso, fazer um balanço muito rapidamente, enquanto o senhor era diretor do Centro de Custódia de Cuiabá. Olha, apontar os defeitos da gente é uma coisa complicada, né? Principalmente no âmbito do sistema penitenciário, as decisões são imediatas, você não tem muito tempo. Então, gerou uma crise, você tem que tomar uma decisão rápida. Às vezes se acerta, às vezes se erra. Já errei, reconheço, ninguém é perfeito, mas assim, todo o intuito do trabalho do gestor, principalmente nessa área nossa, é buscar acertar. Porque a gente não tem margem para grandes erros dentro do sistema penitenciário. Porque você pode errar por ação e até mesmo por omissão. A partir do momento que chega uma situação crítica no âmbito do sistema penitenciário, você tem que tomar uma decisão rápida. Às vezes, se você não tomar essa decisão, é muito mais gravoso do que você tomar uma decisão errada. Então, o sistema penitenciário é algo muito complexo, entendeu? Por exemplo, a unidade prisional de Pascoal Ramos, você tem lá 2.400 homens confinados no mesmo ambiente. Às vezes, estoura um motim. Então, você tem que tomar uma decisão muito rápida para você conter aquela primeira ação. Se você não conter essa primeira ação, pode ser um cubículo com 10 reeducandos. Se você deixar evoluir, você perde toda a unidade prisional. Beleza. Eu tenho que chamar aqui a participação do telespectador que está perguntando. Tem, Caroline, pergunta aí? Tem como está aqui na tela já. Há alguma parceria do Estado com empresas para levar trabalho para essas pessoas? O Luiz, lá do Jardim Imperial, está perguntando aí, secretário. Tem sim, como eu disse antes para os senhores, a Fundação Nova Chance tem termos de compromisso, contratação de reeducandos com várias empresas particulares e públicas. Estão oficializando todos os fornecedores do Estado hoje. A última conversa que eu tive com a Michele, que é assessora do Emanuel, que é presidente da Fundação Nova Chance, ela já tinha enviado ofícios para mais de 80 empresas que têm contrato com o Estado de Mato Grosso para se fazer o cumprimento da lei, para que eles contratem essa mão de obra. E ela até me deu um feedback hoje de manhã que uma empresa de Comodoro vai contratar a mão de obra de reeducandos lá em cumprimento dessa lei estadual. O senhor falou agora há pouco de reformas e construção aí no sistema penitenciário. Aqui na Penitenciária Central, tem algumas mudanças sendo feitas ali. O que está sendo feito? Foi demolido ali alguns pavilhões que fala? E para se ampliar o espaço interno? Sim, o governo do Estado está investindo com recursos próprios na reestruturação da Penitenciária Central, aproximadamente algo entre 110 e 130 milhões de reais. Toda a Penitenciária Central vai ser reestruturada com novos raios do modelo do raio 6 que foi construído. São raios modernos, com 432 vagas, todo automatizado, com vigilância de câmeras.
Então, os antigos blocos da Penitenciária Central serão demolidos gradativamente e serão substituídos por esses novos raios de segurança. Capacidade de 432? 432 pessoas. São 36 celas com 12 vagas em cada cela. Tá certo. E eu quero, para encerrar aqui, eu quero que o senhor faça um comentário aí sobre a questão das visitas que estão suspensas por conta da pandemia e o comportamento, você falou de motim aí, não é? Isso ainda está suscitando a rebeldia dos internos, dos detentos? Como é que está sendo gerenciado isso aí? Porque há denúncias de que realmente que nos chegam denúncias aqui de parentes, né, esposas, que não tá muita truculência e tudo mais, mas regras são regras, não é? A questão da suspensão das visitas é devido à pandemia. Então, eu até apresentei na sexta-feira, tivemos uma audiência pública no Tribunal de Justiça com a Corregedoria de Justiça. A Secretaria apresentou um planejamento do retorno dessas visitas. Nós tivemos uma reunião com a equipe técnica de saúde, então nós chegamos ao entendimento que, a partir do momento que a população carcerária estiver imunizada totalmente, quando eu digo totalmente, eu não sei a vacina que será disponibilizada para o sistema, se é dose única, se são 2 doses. A partir da segunda dose você tem um tempo para criação de anticorpos, então a gente vai seguir o protocolo vigente de saúde à época do retorno dessa visitação. Mas a partir do momento que a população carcerária estiver vacinada e os visitantes também imunizados, a gente vai retornar as visitas nas unidades prisionais. E assim, ao contrário do que muitos dizem, a conscientização da população carcerária, porque eles têm acesso à informação, eles estão vendo o nível de mortalidade por conta do Covid-19. Então, eles entendem isso como uma maneira dele preservar a vida dos familiares deles e deles mesmos. Tá certo. Ô Jean, nós estávamos conversando também no primeiro bloco, rapaz, sobre os drones. Aliás, o senhor falou aí, o senhor citou aí a questão dos drones, que é um instrumento ainda usado e tem crescido o uso dos drones para infiltrar ali no interior da unidade, especialmente na central, celulares e outros objetos, né? Como que está sendo combatido isso aí? Você não vai falar como que está sendo, mas está sendo investido? Como é que vocês estão preocupados, vocês que eu falo, o Estado, né? Com relação a isso que não para de crescer? Bem rapidinho, uns 40 segundos para a gente dar uma... A incidência de apreensão de drone está muito alta aqui no estado de Mato Grosso, mas a gente investiu em tecnologias e estamos com um plano operacional em andamento, combatendo a entrada desses celulares. Só esse ano nós prendemos mais de 50 drones aqui no estado. E o que é feito com esses drones? Esses drones, muitos deles a gente está destinando às forças policiais. A gente manda para a Rotam, BOP, 10º Batalhão, Polícia Ambiental. Guarda Municipal. Guarda Municipal de Várzea Grande. Então a gente está retornando esses aparelhos para aparelhar os órgãos de segurança pública do estado. Esse Jean Gonçalves, secretário adjunto da Administração Penitenciária do Governo de Mato Grosso. O Opinião agradece a sua vinda aqui, viu? Muito obrigado, bem esclarecedora, com muitos detalhes, e esse programa está sempre a postos para bem informar. Se tiver demanda lá, pode acionar que estamos aqui. Igualmente, a Secretaria de Administração Penitenciária, através do Governo do Estado, está disponível para qualquer esclarecimento. Obrigado Débora também, nossa assessora de comunicação que deu uma força para a gente aqui, o secretário Bustamante também. Lorenberg, a gente se encontra amanhã aqui nesse Bate-Canal. Até amanhã. No Bate-Horário, às 7h30 da noite, entrevistando o senador da República, Carlos Fávaro, do PSD, ao vivo, 7h30. Amanhã, sextona, com o Fávaro ao vivo aqui nessa bancada. Até lá, fica bem, fica com Deus também.